Vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, que é o livro que nós estamos estudando. Dessa feita, nós vamos para o Salmo de número 5. Há 15 dias, o reverendo Danilo fez estudo aqui para nós, no Salmo 4. A semana que passou, tivemos a chamada Semana Santa, e o reverendo João Roberto fez um estudo especial. Então, nós fizemos uma parada dos Salmos. Vamos agora ao Salmo de número 5. Proteção contra os ímpios. Vamos todos a uma só voz. Vamos ler este Salmo. Todos. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração, fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O teu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozije todos que confiam em ti, folgue de júbilo para sempre, porque tu os defendes, em ti gloria os que amam teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Amém. Ó Deus, nós lemos a tua palavra santa, e ela já fala ao nosso coração, à nossa vida, à nossa alma. Ajuda o Senhor a tirar desse texto da tua palavra santa as lições maravilhosas para a nossa vida no seu todo, tanto a vida material como a vida espiritual. Abençoa-nos, Senhor, no estudo do teu santo livro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vários títulos, meus irmãos, são dados a este salmo. Quais? Dois, principalmente. Um está no próprio salmo, que é proteção contra os ímpios. O outro é chamado, às vezes, de uma oração matinal. Aquela oração que a gente faz, a primeira oração do dia. Esse salmo guarda muita conexão com o Salmo 4. Aliás, com os anteriores. Parece até que Davi se sentou, fez um projeto e depois começou a escrever os salmos. Como a gente, quando estuda e faz uma análise
do texto bíblico, a gente vê que antigamente não havia isso, não havia número de salmos, não havia versículos, não havia capítulos, era um plano só. Também assim eram as cartas, e assim eram os evangelhos. Esse estudo foi feito até para facilitar a todos nós o estudo da palavra de Deus. E hoje é muito fácil a gente citar o livro, citar o capítulo, citar os versículos. É melhor para a nossa memorização, que nós possamos guardar. Então, se você começar a ler a partir do Salmo 1, tem essa divisão de Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, 4, 5, como o de hoje, e cada um com a sua temática. Por exemplo, no Salmo 4, Salmo de Davi, ao mestre canto, com instrumento de cordas, porque salmos eram cantados. Ou de hoje, ao mestre canto para flautas, Salmo de Davi. Em outros salmos, por exemplo, o 6, ao mestre canto, com instrumento de 8 cordas, Salmo de Davi. Então parece que ele vem abrindo a sua alma. Ele vem falando das suas perseguições. Ele vem falando dos seus sofrimentos. Cada salmo se apresenta justamente assim. É Davi sendo perseguido, especialmente no reinado. E a perseguição ao rei não é somente ao rei, é ao Estado. Quando se persegue ao mandatário da nação, você não está perseguindo só o mandatário, mas ao próprio Estado que ele representa. Então ele fica sempre clamando por Deus. Salmo 4, nós vimos isso e agora vamos ao Salmo 5. Eu queria pensar em 3 partes desse Salmo. Os versículos 1 a 3, uma parte de invocação. Os versículos 4 a 8, como uma ação divina com os ímpios. E a parte 3, o caminho de Deus com os justos. E assim nós enquadramos, quem sabe, didaticamente, fica mais fácil para nós entendermos algumas lições, não todas, porque dificilmente alguém pode extrair todas as lições deste salmo. A primeira parte é a parte invocatória. E ele começa dizendo aqui: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento minha oração e fico esperando. Essa é a primeira parte deste salmo, contida nesses 3 versículos. Aqui parece que o salmista, transparece claramente que ele tem uma intimidade com Deus. Por muito tempo, nas igrejas, especialmente no período que a igreja procurou mais se santificar, e devemos procurar sempre, as pessoas falavam muito dessa intimidade que nós precisamos ter com Deus. Às vezes nós pensamos no Deus absconditus, um Deus bem longe, um Deus lá nos céus, entronizado lá. Até mesmo, às vezes, em nossas orações, sejam particulares ou públicas, nós fazemos orações assim, como se Deus estivesse bem longe de nós.
falta nos meus irmãos aquela condição de entender que Deus não apenas está perto de nós, mas Ele está em nós, está dentro de nós. Essa ideia de que Deus está longe é a ideia de alguns poetas e de alguns escritores e de alguns que têm medo de ter um Deus bem pertinho. Às vezes falta-nos até aquela condição de dizer: Deus não está vendo. Eu posso fazer, ou seja, nós temos alguns deuses, ao invés de ter Deus. É o Deus da igreja, onde nós estamos. É o Deus de casa, e olhe lá. E olhe lá, o Deus de casa. Você já pensou? O Deus está vendo você e a família, você e os filhos, e tudo que acontece na sua casa. Tudo. E que nada pode ser escondido de Deus. Salmo 139. Para mim, depois do Salmo 23, é o salmo preferido. Aquele Deus onisciente, aquele Deus onipotente, o Deus onipresente. O Deus que você não pode se livrar dele, se esconder dele. Aonde você estiver. Isso é tão sério hoje. Tão sério depois que inventaram o tal do computador. Não é? Bom, com o computador estou ligado à internet, com a internet estou ligado ao mundo inteiro. É isso? Ah, computador sim, esse é o telefone, ligado ao mundo inteiro. E ainda existe alguns que você pensa que não, mas estão até olhando o que você está fazendo. Você pensa que não, José é doutor nessa ciência aí, né? Aí sabe disso. O que você está olhando, fica bisbilhotando. Se isso é possível ao homem, ninguém sabe aonde nós vamos parar. Ninguém sabe. Mas você está ali, dentro do computador, cada tecla que você está ali teclando, né? Aparece uma imagem, uma coisa, outra. E você pensa que está sozinho, está todo mundo dormindo. Só eu estou acordado. Aqui eu posso fazer o que quiser e ver o que eu bem entender. Se isso é possível hoje, esses meios que nós temos, você possa imaginar o Deus Todo-Poderoso que vê todas as coisas. Havia um cântico, quem se lembra bem desse cântico, que eu sei que é Elisete. Deus te vê, Deus te vê. Né? Olha bem, esse cântico, quando essa igreja fez 25 anos, eu vim pregar aqui. Eu era pastor da igreja de João Pessoa, eu vim pregar. Ele foi muito cantado pela série de conferências com o reverendo Valmir. Né? Deus te vê. Não há como você se livrar dos olhos da presença de Deus. Se você pensar assim, passa até a ter medo. Ao invés de sentir-se alegre, confortável, né? Você passa a ter medo. Eita, ele está aqui, está me vendo. Ainda a palavra não me chegou à língua. E o que é que o salmista diz? Ainda a palavra não me chegou à língua. Quer dizer, o cérebro comandou, mas não chegou à língua. E tu, Senhor, já conheces toda. Falar em intimidade com Deus. Conversar com Deus na forma
eu, tu. Você já imaginou, por exemplo, Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi está falando ele, com Deus na terceira pessoa. O Senhor, ele. Vocês que sabem português, especialmente estudantes, a primeira pessoa é a pessoa que fala, né? A primeira pessoa é a pessoa que fala. A segunda pessoa é o quê? A pessoa com quem se fala. E a terceira pessoa é de quem se fala. Tem muita gente que gosta muito dessa terceira, né? De quem se fala. Pois bem, Davi começa o Salmo 23 falando de Deus, dele. O Senhor, ele é o meu pastor. Mas quando você começa a ler o Salmo, subitamente ele muda da terceira pessoa, de falar de Deus na terceira pessoa, para falar com Deus na segunda pessoa. Olha a intimidade aqui. Ele passa a falar com Deus, não fala mais de Deus, mas fala com Deus. O vara, o teu cajado me consolam. Estarás comigo. Olha o tu aí. A segunda pessoa. A segunda pessoa é a intimidade. Hoje a gente pensa que intimidade é celular. Faz alguns anos que uma pessoa me disse uma coisa pelo celular e eu disse, olha, eu estou terminando o expediente aqui da igreja, era uma quinta-feira, vou terminar mais cedo, uma terça-feira. Estou terminando mais cedo, eu vou passar aí para conversar com o senhor. Por quê? Porque eu quero saber se o senhor vai me dizer cara a cara o que o senhor está me dizendo no celular. Porque todo mundo é corajoso, é atrevido. O senhor não está me vendo minhas reações. Agora eu vou passar aí, me aguarde. E não é que passei? Quase morrendo de medo, mas passei. É porque coragem eu tenho, o medo é que atrapalha. Mas a banheira foi tão boa, a conversa tão boa, tão agradável. Ele não veio mais com arrogância, coisa nenhuma. Você olha cara a cara. Como diz o francês, tete a tete, testa a testa, cabeça a cabeça. E você, meu sogro dizia que você quer conhecer um homem, saber se ele é verdadeiro ou não, olhe para a pupila do olho dele. Eu não gosto de falar com pessoa que vou falar e baixa a cabeça. Aí eu digo logo, levanta a cabeça, olhe para mim. Olhe para mim. Intimidade. Intimidade com Deus. Ao ouvir o Senhor as minhas palavras, acorda o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu. Aí vem outras expressões maravilhosas. Quando este Deus é o seu Deus, você tem aquela noção de que este Deus que é o seu Deus, ele é rei. Ele não é contestado. Não é contestado. Ele diz, faça isso, e você tem que fazer. O Senhor Jesus disse, vós sereis meus amigos, se... Como é o resto? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Jesus disse, você é minha amiga, você é meu amigo, se você souber tudo que eu ensinei. Então, eu ensinei muita coisa, vamos fazer uma prova. Se você passar na prova, você fazer um bom amigo,
um amigo médio ou um péssimo amigo. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Deus precisa ser rei da nossa vida. Nós somos servos e servos por amor dele. Nós precisamos conhecê-lo. Simonton dizia: eu quero conhecer cada dia mais e mais o meu Senhor, para que eu possa amá-lo mais e mais. Quero conhecê-lo mais e mais para amá-lo mais e mais. Nós só temos um Deus que é o Deus vivo e verdadeiro. Os demais não são Deus para nós. E esse Deus deve ser, ele diz: escuta, Rei meu e Deus meu, a voz que clama, pois a ti imploro. Isso implica uma relação de intimidade entre Davi e o Senhor, solicitando dele, de Deus, o poder e a sua justiça divina. Nós poderíamos aqui, meus irmãos, passar muito tempo só falando dessa qualidade de Deus como justo juiz. É que falta a nós fé suficiente, especialmente nos momentos mais difíceis da vida, para a gente se desapegar de tudo e dizer: Deus, tome conta. E a desculpa sempre é: somos humanos. Somos humanos. Mas o correto seria isso. Eu não tenho problemas aí, é com o Senhor. Nós temos um de popular, eu já preguei aqui até sobre isso. Não conte a Deus os seus problemas, né? Mostre aos problemas o tamanho do seu Deus. Ou seja, não mostre a Deus o tamanho dos seus problemas, mas mostre aos seus problemas o tamanho do seu Deus. Aí as coisas se invertem. As coisas se invertem. A nossa fé, meus irmãos, é muito pequena. É muito pequena. E Jesus disse que se ela for do tamanho de um grão de mostarda, semente de mostarda. É muito pequena a nossa fé. Para confiarmos inteiramente no Deus que tudo pode. Essa é uma oração que Davi faz, ele diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração. E o que é que ele diz mais? O que é que ele diz mais? E fico esperando. E fico esperando. Apresente toda a minha vida, toda a situação, todo o problema, os problemas do reino, os problemas da família, os problemas pessoais. Eu apresento os meus inimigos, as ameaças deles contra mim. É o que Davi diz. Logo cedinho, a primeira coisa que eu vou fazer pela manhã, antes de começar a faina diária, a luta do dia, antes disso, vou começar contigo, Senhor. Vai à frente. Abre caminhos. Joga por terra os inimigos. Derruba os inimigos. Todos aqueles que vierem contra mim. Ouves a minha voz, Senhor. De manhã te apresento a minha oração. E fico esperando. É que nós somos muito impacientes. Deus é um Deus eterno. Todo o tempo está na mão dele, mas nós, não. Aí nós queremos respostas rápidas.
Nós queremos hoje, especialmente hoje, em que nós temos supercomputadores, você toca e ele já responde na hora. E se não respondeu, você está com um vírus, está com não sei o quê, está errado, porque eu quero tocar e resposta na hora. O mundo online. Eu quero que a minha oração seja online também. Falo com Deus e ele automaticamente ouve. Aquela história que dizer, Deus responde a todas as orações. O pessoal diz, a uma ele diz o quê? Espere, aguarde. A outras ele diz, estou respondendo agora. E a outra ele responde, não vou atender. Não adianta. Mas eu orei tanto, sim, mas ele não atendeu e nem vai atender. Nem vai atender. Aí eu costumo até brincar, dizer que 2 orações que eu faço, que eu fiz e fazia, eu sei que Deus não atende. Então, para que fazer? Uma, Senhor, não permita que eu fique velho. Já fiquei. Eu vou pedir coisa impossível a Deus? É outra, Senhor, não quero morrer. Aí ele disse, você vai morrer sim. Mas, Senhor, então, não adianta pedir isso, não. Não adianta pedir coisas impossíveis. A própria vida que ele estabeleceu para nós. Ele estabeleceu para nós. Saber orar. Você sabe, eu sabia, saber orar. Saber pedir. Agora nós vamos à segunda coisa, a ação divina com os ímpios, versículos 4 a 8. Pois tu não és Deus que se agrade com iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentiras. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, do teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Vamos ver se nós entendemos alguma coisa sobre isso. Meditar no caráter de Deus, que é totalmente diferente do caráter dos homens que se lhes opõem. Conhecer Deus, meditar no caráter de Deus, é conhecer Deus. É penetrar na natureza até onde você puder. Quem é Deus? Quem é o seu Deus? Como é o seu Deus? Como é? À vista de Deus, as atividades dos homens ímpios são fúteis. Na tua presença, os loucos, os arrogantes, serão derrubados. Se você pensar bem nisso, é para você tremer. Ninguém tem um Deus como nós temos. Se você for levantar só esses termos, ele faz cessar a guerra, ele derruba os povos, ele governa as nações. Deus cuida de nós. O livro de Jó é uma joia a esse respeito. Satanás diz a Deus, pudera Jó, rico, família bonita, muita saúde, tu cercaste com tantas coisas boas, que não seria justo assim? Deus disse, toca nele. Mas Deus não disse, faça dele ou com ele o que você quiser. Vai até um limite. Em tese, meus irmãos, tudo na vida tem limite. Até nós, seres humanos, temos o nosso limite. Limite que você não conhece.
Você não sabe a força que você tem. Até um dia você precisar usar toda essa força que você tem. E você não sabe a força que uma mãe, possa parecer até frágil, tem no dia que ela precisar usar toda a força para defender o filho. Você não sabe. Você não sabe a força que você tem. É o dia que você precisar usar toda essa força, até a sua exaustão. Depois você pergunta como eu fiz. Não tem explicação. Mas há um limite em cada um de nós. Aquele limite que você chega e diz, acabou. Acabou. Cheguei ao meu limite. É interessante que na Bíblia há coisas que são ilimitadas. Por exemplo, quando Pedro pergunta a Jesus até onde nós devemos perdoar, e ele dá lá uma classificação até 7 vezes, que já era demais, que geralmente ali a lei mandava 3, ele já está 7, com perfeição, e Jesus diz, é ilimitado, não somente 7, mas 70 vezes 7, e aquilo não está limitando também, ele vai dizer, quantas vezes ele pecar contra ti, vem e perdoa. Quantas vezes? Mas chega um ponto que você diz, eu já perdoei demais. Sim, mas Jesus ensina, eu sei que ele ensinou, mas eu não aprendi. E cheguei ao meu limite. À vista de Deus, as atividades dos homens ímpios são fúteis. Na sua presença, os loucos, arrogantes, né? Todos eles serão derrubados. Todas as obras mais e as palavras falsas que Deus odeia e abomina serão destruídas. É o próprio Deus que diz isso, meus irmãos. Existe de um lado a justiça divina, do outro lado existe a misericórdia. Ambas andam juntas. Porque se elas não andarem juntas, então Deus não pode ser ou misericordioso ou justiça. Porque quem aplica a justiça, dizem os cultores do direito, não pode aplicar a misericórdia. Elas são incompatíveis. Mas à luz da palavra de Deus, de um lado, Deus aplica a sua justiça, e com a sua justiça ele aplica a sua misericórdia. Por exemplo, pensemos em termos de justiça. Só rapidamente. O que é que nós merecemos? Nosso catecismo. A ira e o castigo divino. Todos nós só merecemos de Deus a ira e o castigo divino. E por que não somos objetos dessa ira e desse castigo divino? Sempre, que é o que nós merecemos. Por causa da misericórdia divina. Da misericórdia divina. Não é que nós não merecemos ser castigados. Quantas vezes um filho precisa ser castigado e o pai ou a mãe diz, não, dessa vez não, vou juntar tudo para uma vez só. Lá na frente. Está perdoado agora, está desculpado agora, etc. Se Deus não aplicasse a sua misericórdia em nós, estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Mas essa lição fica aqui. Todas as obras mais as palavras falsas que Deus odeia e abomina serão destruídas. Então o salmista pede que Deus o guie. Pede que Deus o guie. Vamos reler novamente o texto. Pois os arrogantes não permanecerão à tua vista. Olha aqui.
Não sou eu que está dizendo isso, não. É Deus que está dizendo. Se você não concorda, não chegue para mim e diga, eu não concordo, vai dizer a Deus. A mim não. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Iniquidade é erro, é pecado, é falsidade. O iníquo é o pecador, é o falso. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Não adianta a gente querer dar jeitinho, não. Porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. É a misericórdia divina que permite que nós nos acheguemos até Ele. É só essa misericórdia. Merecemos ser castigados, mas Ele não nos castiga. Ao contrário, até nos abençoa. Necessita de ver removidos todos aqueles obstáculos que poderiam impedi-lo de andar no caminho de Deus. Ele diz, aplana diante de mim o teu caminho. Só no caminho plano. As pessoas que fazem caminhada sabem disso. A gente sempre escolhe um caminho plano para andar. E não tem a subida e descida, coisa dessa natureza. O terceiro ponto aqui é o caminho de Deus com os justos. Nós vimos com os ímpios, agora com os justos. 9-12. Pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeitam-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozije-se todos que confiam em ti. Folgue de júbilo para sempre, porque tu os defendes. Em ti se gloriem os que amam o teu nome. Porque tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo cerca da tua benevolência. Deus não se agrada com a iniquidade, volto a repetir esse pensamento. O mal não subsistirá diante de Deus, novamente enfatiza. Porque Deus é o Deus do bem e não do mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Passa a repetir. Aborrece a todos que praticam a iniquidade. Novamente repete. O Senhor abomina ao sanguinário, fraudulento. Mas aos justos entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo. Precisamos entender algumas coisas, meus irmãos. Eu já ensinei aqui sobre isso, já doutrinei a igreja, mas parece que de vez em quando a gente tem que repetir. Você sozinho não é igreja. Você não pode sair por aí dizendo, eu sou igreja de Deus. Você pode sair por aí dizendo, eu faço parte da igreja de Deus. A igreja é um conjunto. A igreja é uma assembleia de santos. A igreja é um corpo santo do Senhor. E o corpo é feito de vários membros. Uma perna não pode dizer que é o corpo, nem um braço pode dizer que é um corpo. Mas pode dizer que é parte do corpo. Segundo, a igreja de Deus não é templo. Isso aqui é apenas um templo, pode ser um salão. A igreja de Deus somos nós. Somos o povo escolhido, somos o povo santo. Então, nós somos a igreja de Deus, com todos os defeitos, com todas as nossas idiosincrasias.
com todos os nossos pecados, com todos os nossos maus costumes. Mas se você é convertido mesmo, você faz parte do povo santo da Igreja de Deus. Estava lendo um livro que diz que 35, aliás, só 35% da nação americana, e aí o escritor diz, talvez, 35% dos que dizem cristãos, talvez, 35%, tenham passado por uma experiência de uma conversão verdadeira. Ninguém, por ser nascido no lar cristão, porque nasceu ali, é convertido, é transformado, é uma nova criatura. Essa história de dizer que filho de crente é cretinho, não, às vezes é cretino. Às vezes é cretino, pode ser, mas cretinho não. Crente é aquele que passa por uma transformação de vida, por uma experiência nova. Senhor Jesus. Entrar na casa e se prostrar diante do santo templo significa algo espiritual de comunhão com Deus. Se nós tivéssemos essa consciência, agora, nessa hora, nós tínhamos tanta gente aqui que o tempo não caberia. Falta-nos uma consciência bem profunda até de adoração. É um outro tema, mas vale a pena ser lembrado aqui. A grande pergunta que a gente faz é por que eu devo ir à igreja? E agora, por que eu devo me reunir com os meus irmãos no templo? Já que o templo não é a igreja somos nós. Porque eu, que sou membro do corpo, tenho que me reunir com o corpo, que é a igreja de Deus. Por que eu tenho? Isso me satisfaz, isso me alegra, isso me conforta, isso me anima, ou não? Será que eu tenho que ir por obrigação? Será que eu tenho que fazer como muçulmano, que todo ano tem que ir à Meca, ou uma vez na vida tem que ir à Meca? Ou judeu que tem que ir uma vez por ano ao templo? E é isso mesmo? Essa realidade é um dever. Se eu nunca for ao templo, nós chamamos de igreja, eu perco a salvação, ou eu perco a comunhão com Deus, falta-nos consciência disso. Falta-nos consciência. Onde estão muitos de nós? Onde estão? Nós estamos aqui, mas nós, igreja, onde estão? Hoje é feriado. Feriado. Semana passada foi quase feriado também, na quinta-feira. Para questões governamentais, foi feriado. Onde está o povo? Aquela expressão do salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Está presente em nós? Só o fato de eu ir para ouvir o pregador, não, essa é uma parte do culto. Sabe como geralmente o judeu faz? O judeu não vai para a sinagoga ouvir sermão. Eu fiquei pasmo quando fui à sinagoga e vi o judeu chegar, se aproximar. Lá está a Torá, né? Botar as mãos para trás e ficar 20 minutos ou mais só lendo. Parado, bichinho, nessa pulsou aqui, aí passava a página, aí depois de passar 20 minutos ou mais só lendo, fazer sua oração e ir embora. Sem cânticos, sem sermão, sem nada.
Muitos entram, entregam lá a sua oferta no gasofilaço, faz a sua oração e vão embora. Para mim, aquilo foi esquisito. Por quê? Porque que comunhão aquele homem teve com os outros? Onde está a comunhão dos santos? Que comunhão nós temos, às vezes, quando as igrejas terminam o culto, ninguém conversa com ninguém, parece que a gente solta uma onça brava e todo mundo sai correndo para ir para casa. Nem fica um pouquinho para cumprimentar alguém, para ter comunhão com alguém. E que comunhão nós temos com Deus se não temos essa consciência de culto a Deus? E que consciência nós temos que em casa não pensamos que Deus está em nossa casa, em nossa vida, está cuidando de nós. Entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo. Guia-me na tua justiça. Endireita diante de mim o teu caminho. Qual é a oração de Davi no Salmo 23? Guia-me pelas veredas da justiça. Como é o resto? Por amor do teu nome. Para que o teu nome, Senhor, seja exaltado. Para que o teu nome seja proclamado, que haja justiça, Senhor. Que eu não seja objeto de injustiça ou de escárnio. Então, guia-me. Davi sabia o que estava dizendo. Hoje, o que eu li a respeito do julgamento de ontem do Supremo Tribunal Federal, e até eu coloquei lá alguma coisa também. Tem um primo muito envolvido, é professor do Marquês e tal, colocou algumas coisas. O que você acha, Dalton? Aí, rapaz, primeira coisa, achar está difícil, porque ninguém perde hoje. Uma brincadeira à parte, há duas coisas a se analisar. Primeiro, o Supremo Tribunal não devia ter julgado. Porque o Supremo Tribunal é vítima, e vítima não pode julgar. Ele mesmo iniciou o processo, ele não pode julgar. Ninguém pode ser acusador, vítima e réu ao mesmo tempo. Não pode, e defensor. Aí está errado. Esse é o primeiro ponto. Agora vamos ao segundo ponto. Sobre a pena do rapaz. Foi bem aplicada. O erro do tribunal é uma coisa. Não deveria ser aplicado pelo tribunal, pelo tribunal. Mas em nome de imunidade parlamentar, ninguém pode sair assacando contra a vida de ninguém, nem insultando ninguém, nem ameaçando ninguém. Seja ele ou seja quem for. Ninguém pode ameaçar a vida de ninguém, a individualidade de ninguém. Muito menos as instituições. Democracia não é fazer o que se quer, é fazer o que se deve. Fazer o que o rapaz fez não é democracia, é anarquia, é bandalheira. É bandalheira, então ele pague pelo que ele fez. Você lê e você ouve, é coisa de estarrecer. Estarrecer. Não, porque eu sou deputado federal ou sou senador, então eu posso dizer o que eu quiser. O que quiser, não. Não pode dizer o que você quer, não. Tem limite. Tem limite. Eu não posso me esconder diante de um manto, certo? Ou no caso de uma imunidade parlamentar, e agora eu soltar o verbo e dizer o que eu quiser, ameaçar os outros, inclusive de morte. É isso. Então pague. Então, foi injusta a condenação do tribunal, mas foi justa
a pena dele. Aí eu digo, é assim que eu penso, e assim é que eu vivo. Se fosse outro que dissesse o que ele diz, já estava preso há muito tempo. Há muito tempo. Estou colocando isso, meus irmãos, porque nossa vida tem limite. Tem limite. Vamos em frente. Já passei 5 minutos, vou passar sobre a conclusão, versículos 11 e 12. Mas regozijem-se todos que confiam em ti. Fogo de júbilo para sempre. Porque tu os defendes. Em ti gloriem os que se amam o teu nome. Porque o Senhor abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. A Bíblia está recheada de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse, de como nós devemos nos comportar como justos. Também mostra como os ímpios se comportam. E mostra como os ímpios serão castigados. E como os justos serão abençoados. Agora teremos cuidado. Porque às vezes estamos nos escondendo diante do manto da justiça de sermos justos, não justos sem pecado, mas daqueles que perseguem a justiça divina, e fazemos coisas que nem os ímpios lá fora fazem. Não são palavras, são ações. Deus não quer ver em nós palavras somente, mas ações. E aí eu concluo com o estudo que fez há poucos dias. Que nós devemos andar como Cristo andou. Ensinar o que ele ensinou. Viver como ele viveu. Então tenhamos cuidado em nossas palavras e muito maior cuidado teremos em nossas ações. Porque se você que sabe o que é justo ou justificado, age como os ímpios, você vai receber de Deus o castigo dos ímpios. Estava eu, há alguns anos, na reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, era relator de uma subcomissão, e veio às minhas mãos um processo em grau de recurso de um presbitério ou sínodo, não me lembro. Como eu distribuí os processos, eram vários, fiquei com esse, entre outros. Eu vou dar o parecer, e depois que eu der o parecer, a gente se junta, cada um lê, e a gente vai discutir, para ver se pode melhorar. Feito isso, depois vamos dar o relatório para a Comissão Executiva do Supremo Conselho. Aí eu comecei assim, faz muitos anos. Comecei. Vendo uma novela, quando eu disse vendo uma novela, aí o povo só tinha pastor e presbítero, presidente de sínodo, tudo, aí começou a rir, e eu fiquei bem calado. De Jorge Amado, Gabriela Crave Canela, ó. Naquele tempo só passava 11 horas da noite, hoje passa 11 horas do dia, né? Em que o coronel Ramírez Bastos, do romance de Jorge Amado, conversava com os seus cabras lá, a respeito do seu desafeto, o seu mundinho. E os cabras do coronel disseram: coronel, quer que nós dê jeito no homem? A respeito do desafeto. E o coronel disse: não. Se nós
que fizemos as leis, não cumprirmos, quem é que vai cumprir? Veja, a teledramaturgia, ensinando as pessoas, inclusive a nós, na igreja, de como nós devemos fazer. Se nós que criamos as leis não obedecemos, quem é que vai obedecer? Então, se nós que somos crentes, filhos de Deus, lavados e purificados pelo Senhor, agimos, às vezes, pior do que os ímpios, qual a nossa esperança? Qual? Portanto, irmãos, pensemos bem, cada um de nós, no que nós estamos falando e no que nós estamos dizendo. Porque o nosso compromisso não é apenas com a Bíblia de Deus, mas com o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia. Se nós dizemos que este livro é a palavra de Deus, e aqui estão os ensinos de Deus para nós, então vivamos os ensinos. Davi, em sua intimidade com Deus, está pedindo até a Deus que ele chegue e puna os ímpios, os seus inimigos. E ele faz uma promessa a Deus, um compromisso com Deus, de ser fiel a Deus. Deus te vê, Deus te vê. Eu posso não saber, mas Deus vê a cada um de nós. E mais ainda, não vê apenas nosso estereótipo, Ele vê o nosso interior. Ele vê o nosso coração. Ele vê a nossa alma. O Salmo diz, tu me sondas e me conheces. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos louvar a Deus. Ficar de pé. Depois